Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Mariene Matos Nascimento, eu sou professora, produtora cultural e também trabalho na área de projetos culturais e projetos sociais via editais. A proposta para essa aula, que está sendo veiculada agora, foi feita no ano passado e seria presencial. Mas, devido ao advento da pandemia, nós tivemos que transferir essa aula para um vídeo gravado ou uma live. Nós optamos por um vídeo gravado e esperamos que vocês possam aproveitar. O nosso projeto é via Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas, do qual eu sou coordenadora. O Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas foi fundado em 2006, ainda como movimento social em Manaus, com várias lideranças de várias vertentes do movimento negro, e a minha parte sempre foi projetos e produção cultural. Nós temos uma parceria com a Fundação André e Lúcia Maggi, nesse sentido fomos aprovados, e nós estamos agora fazendo essa aula para vocês sobre como aprovar ou como fomentar os projetos culturais e sociais para a cidade de vocês, ou para o local onde vocês moram, para a sua comunidade tradicional. É importante que os jovens, que as mulheres e até mesmo pessoas idosas possam ter acesso a esse conteúdo para poder assim fomentar a cultura, a educação, através desses projetos, a questão do empreendedorismo e tantas outras coisas que nós podemos desenvolver a partir de um projeto cultural, social, ou um projeto que esteja vinculado com manifestações culturais, sociais e folclóricas. Que sei que em Itacoatiara há um grande número de pessoas que trabalham com isso, que trabalham com a cultura popular, de grande valor para o nosso país e para o nosso Amazonas. Diz que o ser humano ele é movido com as forças principais, para evitar a dor e buscar o prazer. O mesmo acontece com a relação aos projetos sociais e culturais. Eles podem surgir de um pesadelo, isso é, de uma qualidade que em determinado momento se torna inaceitável e precisa ser transformada. Ou um projeto pode surgir de um sonho, da vontade de construir um mundo melhor. As duas questões estão muito interligadas, não é mesmo? E são muito importantes na hora de formatar o projeto. Mas as minhas experiências me mostram que é muito mais interessante dar-se ênfase à visão de mundo que se pretende construir do que aos problemas terríveis que devemos combater. Tudo no que colocamos a nossa atenção se expande. Então, se colocarmos demasiada ênfase nos problemas e limitações, eles se perpetuarão. Por outro lado, se temos a clara visão da nossa realidade que pretendemos atingir, e este é o resultado que alcançaremos, a transformação. Martin Luther King, que foi um grande líder do movimento negro, um grande lutador contra o racismo e contra o preconceito americano, acho que vocês já ouviram falar. Em seu histórico discurso, Eu Tenho um Sonho, fala sim da situação de discriminação e injustiça, mas o mote principal do discurso do Martin Luther King foi o sonho, a nova realidade que ele visualiza para a sociedade. Daí a força do discurso, o discurso que nós queremos que vocês assimilem, que tenham para lutar pelos projetos de transformação. Este é um conceito muito, muito importante que eu quero que vocês incorporem antes de começarmos o nosso trabalho, porque ele será fundamental tanto na elaboração do projeto quanto em sua execução. Então, nesse primeiro momento, ainda nós vamos falar sobre quem são os sonhadores. Nós somos os sonhadores, as pessoas que trabalham, com que gostam, que são altamente capacitados, que se capacitam, que têm grande impacto no mundo, seus projetos, E a mentalidade desse profissional, é essa mentalidade que a gente começa a ter ou a querer, é a diferença entre um profissional bem-sucedido e um profissional fracassado,
Então, um profissional bem-sucedido, uma pessoa que trabalha com projetos, uma pessoa que trabalha, que aprova, que muda seu mundo, corre o tempo todo atrás, né? Ele corre atrás das pessoas que possam apoiar os seus projetos, comprometido com a transformação de mundo. Ele acredita que pode ser bem remunerado, que desenvolve um trabalho bom, profissional. Ele tem potencial, ele sabe que tem potencial na área onde atua. Ele toma iniciativas, ações para que possa beneficiar a comunidade. Ele busca ajuda de outras pessoas quando precisa, né? Que ninguém faz nada sozinho, especialmente quem trabalha em comunidade, coletivo. E divulga o resultado o máximo possível para que todos conheçam e para dar visibilidade também àquilo que você, né, está produzindo, está fazendo, para cada vez mais seu portfólio. Portfólio é tudo que você faz, que está num porte, né? Você ainda vai falar um pouco sobre isso, que está vinculado e você faz tipo um local, um documento onde tem as fotos, onde tem os vídeos, onde tem tudo que você já fez de importante, que você aprovou e que você beneficiou a comunidade, né? Quem não quer sempre vai dizer assim, o pessimista sempre vai dizer: eu sempre espero que as pessoas ofereçam apoio, né? Eu não vou atrás. Eu gosto muito que o mundo fosse... Eu gostaria que o mundo fosse um lugar melhor, né? Eu gostaria, mas eu não posso fazer nada, né? Já tentei projetos, mas tem sempre algo que impede, né? Não sei o que é, eu acho que é lá onde o pessoal escolhe. Sou voluntário porque acho que ninguém deve ganhar dinheiro com desgraça alheia. Esse tipo de mentalidade, né? Para todo lugar que eu olho, só vejo problemas terríveis. Eu espero que me convide para participar de ações importantes. Eu espero um convite, né? Eu estou aqui na minha casa ou no meu trabalho, eu espero sempre um convite. Eu não tenho a iniciativa. E eu tô nesse setor, acho que eu mereço uma chance, né? Já que ninguém vai me ajudar mesmo, eu tenho que tocar tudo sozinho, né? Tudo sozinho, então não adianta. Então essa é a mentalidade que a gente quer esquecer. A gente não vai mais falar sobre isso, porque inclusive vocês vão ver um slide sobre isso, né? Mas a gente não quer. Então vamos falar agora sobre a etapa do projeto. Quais são as etapas de um projeto? De todas as estratégias que já experimentei ensinar as etapas de um projeto, uma se destaca pela facilidade de compreensão. São as seis, algumas que devem responder para montar um projeto. Assim você termina de respondê-la, a estrutura do seu projeto está pronta. Essas 6 etapas. No entanto, essas 6 etapas, no edital ou convocatória, pode propor uma ordem e uma nomenclatura diferente, né? Você terá de que adaptar essas perguntas à estrutura de apresentação solicitada. Às vezes você tem que fazer de acordo com o que o edital está solicitando, porque o edital é fundamental. Você tem que fazer aquilo que o edital pede, é como ler a mente de quem está pedindo, quem vai patrocinar, quem vai doar, quem vai ajudar o seu projeto. Então ele está pedindo que seja dessa forma, e você vai ter que fazer essas 6 etapas no formato que ele está pedindo, o edital está pedindo. Lembrar também que as coisas estão resumidas. Você terá que aprofundar sua pesquisa em cada tópico, se quiser escrever um projeto assim consistente. Então a gente não pode, é o mínimo, o objetivo é só o mínimo, a justificativa é só o mínimo. Tá bom. Não, você tem que aprofundar. E se você tem pesquisa, se você tem, por exemplo, né, se você tem a relação com o grupo folclórico antigo que foi fundado pelo líder ou pelo folclorista fulano, já você vai fazer um relato histórico, né? Como eu faço, por exemplo, do Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas foi fundado em 2006 como movimento social do movimento negro, ligado à vertente de combate às desigualdades sociais. E tinha você cita o nome dos líderes, né? O que foi que a gente já fez até aqui. E então isso daí tudo vai dar uma consistência para o seu projeto. Agora, como vocês podem ver no slide,
Nós estamos falando aqui das 6 etapas mais importantes de qualquer projeto, mesmo que alguns editais tenham as variações, sempre será nesse formato. É como escrever uma redação que tem começo, meio e fim, né? Que tem aquela parte de apresentação, aí tem todo o desenvolvimento e tem o final. Então, um projeto é, primeiro, o histórico da entidade, quem é a entidade, ou a organização, ou quem sou eu, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu desenvolvo. Essa é a primeira parte muito importante da apresentação do projeto. E também nessa apresentação você vai dizer o que você quer, é um resumo inicial. Você faz geralmente uma carta de apresentação. O que? A apresentação objetiva aqui, o que é o objetivo? Que é a segunda parte. Você vai objetivar, você vai dizer o que você quer com aquele projeto. Esse projeto visa a modificação da realidade hoje violenta nas cidades e na comunidade onde você habita, na comunidade, você cita o nome da comunidade, no quilombo, ou a comunidade onde você vive, o alto índice de violência contra jovens negros, contra mulheres. Esse projeto visa combater esse tipo de violência através de palestras com a polícia local, através de workshops, através de rodas de conversa, através de atuação junto à comunidade, à escola, ou se for uma exposição com relação a isso, se for uma pesquisa, então aí você vai colocar o que você vai objetivar, qual é o objetivo final, também o principal que você está desenvolvendo, né? E a justificativa também, ela vai dizer por que você está fazendo esse projeto. Eu estou justificando porque a minha realidade eu quero mudar. Que realidade é essa? Ou eu quero melhorar, ou eu quero empreender, eu quero ajudar, vamos supor, 50 mulheres a empreender, a serem empreendedoras, um coletivo de mulheres que trabalham com as comidas, com os sabores, com os saberes, pessoas que trabalham com os fazeres. Eu quero dar visibilidade para a população negra, afrodescendente de Itacoatiara, a população indígena, o que ela faz, qual é o seu artesanato, como é que a gente pode inserir isso na economia criativa. Então, você vai colocar tudo isso na justificativa. E como são as estratégias de ação? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer isso? Eu já dei aqui umas dicas, né, um pouco, mas é a sua ação. Como é que vai ser a sua ação, a ação do seu coletivo, né? Você vai reunir, vai através de palestras, através de vídeos, através de lives, que agora a gente está com esse momento de pandemia, só colocando para essa nova realidade. Né? Quais são as estratégias da ação? Você vai ter uma exposição itinerante para mostrar como é que está a nossa realidade. Você vai trazer as pessoas mais velhas, mais idosas, mais sábios para falar com a comunidade. Você vai reunir as mulheres. Você vai no comando regional da polícia, onde está, fazer uma parceria para levar as lideranças, para sensibilizar os policiais com relação aos jovens negros, a essa postura, né, com relação a quem é negro, quem põe um boné, a relação que eu tenho com a cultura local, né, o que é essa cultura, o que eu pretendo com ela, o que eu pretendo transformar. E através de quê? Com os jovens do hip hop, com os jovens que estão até no funk. Quem é esse pessoal? A gente pode mudar isso para melhorar, não para combater essa expressão, mas como é que ela pode ser inserida dentro também de um projeto mais tradicional, mais popular? Como atrair esse jovem? Então, são as estratégias de ação que você vai fazer, né? Qual é o cronograma? É o quê? É quando, né? Quais são as etapas, quando vai ser realizado. Você não pode deixar de dizer, né? Você vai realizar do dia tal, do dia 19 e 20 de novembro, Semana da Consciência Negra. Eu vou fazer a Semana da Consciência Negra nos dias tais e tais, na escola fulano, na escola estadual, na escola municipal, no Centro Cultural de Itacoatiara, com essas e essas atividades, o cronograma. E quanto, né? O orçamento. Quanto vai custar? O orçamento você
tem que ser bastante detalhado, porque aí é que os avaliadores vão verificar a possibilidade de você realmente conseguir fazer com aquele dinheiro que você está pedindo ou com o dinheiro que o edital dispõe aquele projeto. Você tem que dar detalhes do gasto, do investimento e não esquecendo qual é o seu objetivo e não parando de pensar na sua justificativa, tá bom? Então é isso com relação a essas 6 etapas que vocês estão vendo nesse slide, tá bom? Agora nós vamos deixar uma página com todo o que com tudo que nós falamos aqui, de forma resumida, e alguns exemplos para que vocês possam depois até imprimir ou depois até copiar, para que vocês possam ter essas etapas bem claras, de modo bem claro, as metodologias, os objetivos, as justificativas, ok? Ainda para que a gente não perca essa linha dos 6 pontos, deixo aqui ainda para enfatizar esse material sobre quem está por trás da proposta, quem está sendo apresentada. Em geral, o primeiro campo de preenchimento dos formulários, especialmente os formulários eletrônicos, que atualmente tem sido a grande maioria dos editais. Para responder à pergunta, deve apresentar os dados do proponente, se for CNPJ ou CPF, endereço de contato, apresentação histórico, envolvido documento, tais como currículo, resumo do proponente, dos principais envolvidos no projeto, com ênfase na área de edital. O portfólio com fotografias, vídeo, matéria de jornal, isso é o portfólio que eu falei para vocês, tá? E revista das ações realizadas pelo proponente, relatórios de atividade, depoimentos de apoio, também é sempre bom ter um bom site na internet, as páginas nas redes sociais, tá bom? Depois a gente bota alguns exemplos aqui de algumas empresas e aí a segunda etapa, que é o que, né? O que pode aparecer de diversas formas dentro do projeto. Esse o que, de várias formas. O título do projeto, um bom título de projeto é aquele que desperta curiosidade, é criativo. É tipo assim, Conexão Afro-Amazônica, sabores, saberes e fazeres. Eu acho super criativo porque ele envolve 3 questões, mas que são muitas coisas que diversificam dessa cultura afro-brasileira e tem a ver com relação ao ponto de cultura, né? Claro que a capa também do nosso projeto é muito bonita. Ela foi criada, foi pensada numa relação afro-ameríndia, de uma cabeça de mulher, onde tem um cocá indígena, onde tem o Rio Negro atrás. Então tudo isso tem que ser muito pensado. Eu estou falando esse exemplo porque é o exemplo do meu projeto, né? Caprichar no título, mas ter em mente que facilmente o título do projeto interfere em sua aprovação ou não. E eu já vi que o projeto com nomes extraordinários não seriam aprovados. O projeto com nomes horríveis seria aprovado. Isso aí a gente vê muito, né? Então, tem que pensar bem. Um bom resumo, né? É aquele até 10 linhas, tá? Boa parte das demais perguntas. Quem, como e por quê? Contendo a proposta integral do projeto, que tem que ter um resumo. É um resumo até 10 linhas. A apresentação é a realidade, a diversidade do mundo. Faz com que dificilmente o parecerista de projeto conheça sobre tudo. Então, é necessário apresentar a ele a quais problemáticas estão envolvidas no tema do seu projeto. É sobre comunidade indígena? Sobre juventude negra? Sobre ciganos? Quem é obrigado a conhecer tudo, né? Então, seja claro e objetivo, incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento, para que o parecerista entenda. Os objetivos aqui o proponente deverá expressar os resultados e produtos finais, né? Que pretende atingir o período, o público-alvo e o local de realização do projeto. Essas 4 questões que eu falei está dentro do que, tá bom? O título, né? Os exemplos de título na formação de palhaço para jovens, Doutores da Alegria, projeto de grupo Doutores da Alegria, 17 anos realiza trabalho artístico de referência em hospitais, né? Aí ele coloca lá, o projeto visa a formação artística com ênfase na linguagem dos palhaços para 25 jovens, aqui ele resumiu, entre 17 e 23 anos provenientes da região periférica de São Paulo. A formação contempla ampliação de repertório, capacitação e inserção no mercado de trabalho. Quer dizer, ele foi bem resumido, mas falou tudo, né?
O objetivo: melhorar a renda, a saúde e a segurança alimentar em comunidades quilombolas por meio da formação de 210 agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, apoiando a implementação de 7 projetos comunitários de educação ambiental, com prioridade para a formação de mulheres e jovens da comunidade quilombola. Já fui totalmente bem objetivo mesmo. Por quê? Porque é a justificativa, né? Que deve explicar os porquês do projeto. Uma boa justificativa tem sempre 2 dimensões. A primeira se refere à urgência e importância de se executar um determinado projeto em um determinado contexto, para um determinado público. A segunda dimensão diz respeito à solução proposta pelo projeto e por que essa solução que você está propondo é a melhor solução para o problema em questão. Não é? No texto, você deve responder as seguintes perguntas. Por que o projeto é importante para enfrentar aquela situação? Por que é urgente? Quais benefícios e transformações ele trará? Por que a metodologia escolhida é a melhor frente ao problema? Quais aspectos favorecem a sua implementação? Quais potencialidades serão aproveitadas e enfatizadas? O que o seu projeto que ele traz de inovação na forma de solucionar as questões? Um exemplo: muitos jovens quilombolas já não desejam permanecer em suas comunidades e o êxodo rural em direção às periferias dos centros urbanos é cada vez maior, assim como as comunidades indígenas também, né, gente? Por outro lado, as técnicas de cultivo utilizadas não são capazes de fazer a terra produzir o suficiente para que a comunidade desfrute de um mínimo de segurança alimentar. O uso indiscriminado de agrotóxicos tem provocado a deterioração da saúde de todo o grupo social. E com o intuito de reverter este quadro, que o presente projeto pretende atuar buscando aumentar a produtividade da terra por meio do resgate de técnicas tradicionais, menos agressivas e da disseminação e implementação de novas tecnologias sociais baseadas na agroecologia, agricultura biodinâmica e natural e na permacultura. Esse é só um exemplo, tá bom? Analisar como, vou dar um exemplo também. O como se refere tanto ao passo a passo do projeto, isto é, às suas etapas, quanto também à metodologia que será empregada, a forma de gestão, de monitoramento, de avaliação e de participação da comunidade. Enumere e descreva também as atividades necessárias para atingir os objetivos. Cada meta-objetivo específico pode ter 2 ou 3 etapas e cada etapa, por sua vez, 3 ou 4 atividades dessa forma. Vou deixar aqui um slide com um exemplo, com uma tabela que entende meta, etapa e atividade para que vocês também possam copiar depois, para que vocês possam ter e treinar antes de finalizar os projetos. Você possa treinar essas etapas de como, né? Qual é a meta, qual é a etapa e qual é a atividade. Então aí vai facilitar para vocês, tá bom? Ainda em como, nós podemos aqui dar exemplos para ficar mais claro sobre a questão de metodologias, né? Como o projeto se utilizará de metodologias pedagógicas baseadas em quê? Por exemplo, baseadas na obra de Paulo Freire, bem como os princípios conceituais da educocomunicação, né? Para fazer vídeos, slides, buscando promover a democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomentando a interatividade na formação, criando espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de mecanismos de articulação social, garantindo a participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos recursos ambientais, incentivando a iniciativa, que recursos ambientais é questão muito interessante para se trabalhar, né, parceria com a Fundação, que nós estamos trabalhando, com a população os processos decisórios sobre a questão dos recursos ambientais, incentivando iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e paisagem. Cultura, memória e paisagem, veja bem. Lugares e memórias. Quais são as memórias de Itacoatiara? Quais são a paisagem de Itacoatiara? O que é esse centro social? O que ele já foi? O que ele é?
Ele foi o que antes? O que isso significa para a cidade? Quais são as memórias disso? Quais são as memórias dos negros que povoaram Itacoatiara? Onde eles estão? Quem são os artistas de Itacoatiara, os grandes escritores, ou as pessoas que tiveram uma vivência voltada para a comunidade? Então, você vai pensar nisso, né? Na relação ambiental, que é o local, as memórias desse local, os lugares, né? E a paisagem. Assim como a interação entre os saberes tradicionais, saberes, os sabores, os fazeres. Quem é esta cacazeira daí de Itacoatiara? Quem são as de Manaus ou de outros locais que vocês estejam? Quem são essas mulheres? Por que elas são tacacazeiras? O que é isso? O tacacá daqui é igual de Manaus? É igual de Belém? É igual do Mato Grosso? Como é que é isso? Lá existe isso? Aqui existe? Por que existe? O que é essa comida? O que ela significa para nós? De onde vem? Né? Os conhecimentos técnicos e científicos por meio da difusão das tecnologias sociais reconhecidas, né? Então você vai, isso aí é o final, que é através, quais são os meios de tecnologias reconhecidas? Computador, celular, você vai fazer vídeo, você vai fazer live, você vai fazer e-book, você vai publicar livro, você vai fazer exposição, então é isso aí. E o quando, que é a nossa, né, a última etapa, essa proposta deve ser dada colocando-se o prazo de execução de cada etapa e meta, né? E aquele exemplo lá que eu dei para vocês, que está no slide. Isso pode ser feito em forma de texto simples, etapa, início, término. Etapa, o começo da etapa e o término, ou utilizando o gráfico, o diagrama de Gantt, que é uma forma mais visual de apresentação, né? Esse formatinho que eu mandei para vocês dentro de uma tabela. Ou o cronograma mesmo, que é esse formato que eu acabei de citar. O cronograma é importante porque se vincula às parcelas do desembolso. No caso do projeto com diversas parcelas, também é fundamental para a execução física orçamentária. E perceba que algumas atividades podem ser simultâneas e não necessariamente sequenciais, ou seja, não é necessário que uma determinada que uma determine a outra inicie, né? Uma termine e a outra inicia. Não, há atividades, por exemplo, que são realizadas durante toda a duração do projeto. Se o projeto durar 6 meses, ela é a atividade que vai estar todo mês lá. 12 meses, ela vai estar todo mês lá. Palestra, workshop, roda de conversa, né? Visitas, seminários. Vou mostrar aqui um exemplo de como você pode mostrar isso dentro do projeto. Preste atenção nesse exemplo. Esse é o exemplo do diagrama de Gantt, que é uma forma mais visual de apresentação, tá bom? Mas não existe só essa é só para que vocês tenham um exemplo e saibam o que é, ok? E finalmente, quanto, né? Quanto? Para responder a esta pergunta, em geral, colocamos uma planilha com os custos detalhados, como eu já falei anteriormente a vocês, a cada etapa. O orçamento deve indicar todos os recursos financeiros necessários à execução do projeto, com valores unitários e totais. O orçamento pode ser agrupado por blocos de despesas semelhantes, como equipe pedagógica, material de consumo, bolsa, etc. Ou como gosto mais, ser organizado de acordo com as etapas, metas e atividades, né? É preciso ficar atento às regras do edital que você está se colocando, que você está concorrendo, tá bom? Ou do doador, porque em alguns casos há restrições quanto ao que pode ou não pode ser pago com os recursos. Às vezes o edital ele restringe, não pagamento pessoal, ele é só um percentual, ele não libera nenhum percentual nem para comprar equipamento, nem para pagamento pessoal. Então a gente tem que estar lendo o que ele está pedindo, o que ele está exigindo que a gente faça dentro com esse dinheiro que vai ser destinado para o nosso projeto. Em alguns ministérios federais não é permitido a aquisição de material permanente, né? Material permanente. Agora, como eu acabei de falar, equipamentos, né? Coisas de uso contínuo, né? Dentro do ponto de cultura ou da associação, né? Material de filmagem, material de vídeo, carro, locomoção de
viagem, passagem, essas coisas. Às vezes o edital não permite. E também nos convênios, por exemplo, não é permitida a remuneração de dirigente da entidade. Às vezes o dirigente, geralmente, ele não pode ser remunerado pelo projeto. Né? Em geral, o orçamento se organiza a partir do preenchimento dos seguintes dados. E vou aqui deixar também com slide para que vocês possam utilizar e possam visualizar quando forem fazer esses projetos. É um exemplo para que vocês tenham acesso, tá bom? Aqui neste exemplo, nós vamos preencher. Eu gostaria que vocês pudessem preencher no computador de vocês, já treinando como fazer o projeto, né? O proponente. Aí você põe o seu nome, há quantos anos atua, atende que comunidade, o que você faz, o que você, né, está trabalhando. Dentre os principais projetos realizados, podemos citar. Aí você vai fazendo, que tem como objetivo realizado a data tal. Aí você vai dizer a data, para tipo criar uma referência, né? A entidade tem a seguinte estrutura, os seguintes recursos humanos, CNPJ, CPF, se for o caso, né? E endereço, contato. E aqui o passo a passo do título e apresentação. A terceira etapa, o objetivo, né? O objetivo geral, que é o principal, aí você preenche. Esse projeto tem como objetivo melhorar a situação da comunidade. Aí você diz o nome da comunidade, né? O que é, qual é a prioridade, né? Esse é o principal. E o específico, eu citei aqui 3 para vocês, para que você promover atividades relacionadas às causas LGBT, às causas da negritude, às causas das diversas etnias indígenas componentes do nosso estado, do nosso município. Apoiar o desenvolvimento de empreendedorismo de mulheres, protagonistas, mulheres chefes de família, implementar a nova lei, a Lei 10.639 nas escolas, enfatizando a Semana da Consciência Negra, a Semana de Combate ao Racismo, de Combate à Violência, a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, isso aí. São 3 dentro de um. Um é o principal, e aí mais 3 que são os específicos. É o que você vai fazer na realidade, né? A justificativa que você vai preenchendo é um exercício para você ir treinando, né? A justificativa é o que vai dar realmente credenciar o seu projeto. E algumas características que favorecem a implementação, né? Deste projeto, aí você vai dizer, vai citar, vai enfatizar dentro dos principais benefícios que ele terá. Finalmente, cabe reforçar o diferencial desse projeto. Qual é o diferencial do seu projeto? Né? Ele é igual a todos os outros? Este projeto tem a metodologia. Que metodologia? Que forma, né, das etapas seguintes? Aí eu boto 3 etapas. Também vou deixar aqui alguns slides para que vocês trabalhem essa questão das etapas e da metodologia, com a metodologia sendo as etapas e os indicadores, tá bom? Vamos falar agora sobre a dimensão que um projeto cultural deve ter. Primeiro, dimensão social, né, gente? Geração e qualificação de emprego e renda, desenvolvimento das cadeias produtivas culturais, né? As cadeias produtivas de economia criativa, cultura, economia criativa, na cultura popular, geração de renda. O fortalecimento das empresas culturais brasileiras é justamente isso, né? As escolas de samba, os grupos folclóricos, o próprio boi bumbá, tudo gera uma cadeia produtiva que se chama economia criativa. A coisa da internacionalização, exportação, difusão, né? Nós temos aí grandes feiras que trabalham com a moda brasileira, com o desenvolvimento do artesanato maravilhoso também, da nossa cultura, da nossa dimensão, dos nossos sabores, que também
tem essa dimensão internacional. E a questão simbólica também de um projeto que é, por exemplo, a cultura brasileira ou afro-brasileira no exterior, né? O fortalecimento do intercâmbio e da cooperação internacional entre os países, que também é dimensão simbólica. Inovação e experimentação estética, profissionalização, formação e capacitação, ampliação dos acessos da população aos bens, conteúdos e serviços culturais, a contribuição para a redução das desigualdades territoriais, regionais e locais, impacto na educação e em processos de requalificação urbana, territorial e das relações sociais. Incentivo, né? O projeto nunca pode deixar de incentivar a formação e manutenção de redes, coletivos, companhias e grupos socioculturais, as associações, as companhias de dança, de teatro, os coletivos, como os Pão de Cultura, como é o nosso, as redes de cultura, as redes de economia criativa, a redução das formas de discriminação e preconceito. O projeto tem que trabalhar, deve trabalhar com esse simbolismo, é muito importante. E o fortalecimento das iniciativas culturais das comunidades, fundamental para a melhoria da vida comum, da vida em comunidade, em que todos possam estar com a melhor qualidade de vida, com mais acesso, com acesso à cultura, com acesso à arte, com acesso a desenvolvimentos de projetos e desenvolvimento de qualidade de vida. Oi, pessoal. Finalizando, vamos falar 5 motivos principais para que seu projeto não seja aprovado, né? Tem que estar atento. Não pode esquecer de enviar os documentos obrigatórios. É muito importante ler bem o edital e fazer um checklist, a lista de tarefas, antes de qualquer outra coisa, tá bom? Linguagem prolixa, quer dizer, uma linguagem que não dá para entender, é muito técnica, dificultando o entendimento, falta de clareza nas ideias, pode pôr a perder o projeto, mesmo que a ideia seja muito interessante. Né? Atenção aos erros de português, dificilmente afetam a avaliação do projeto, mas é bom ter atenção, né? O projeto sem inovação, igual a todos os outros. Edital com muita concorrência, em geral, recebe muitos projetos iguais, então você tem que fazer o diferencial, né? Um portfólio de atividades na área ausente ou fraco, comprovar que você é capaz de executar bem o projeto, proposta é fundamental. Ninguém dá dinheiro para iniciativas ou despreparadas, né? Por isso é importante registrar tudo que você faz, tá bom? O projeto não tem nada a ver com aquilo. Então, sobre 10 mitos sobre captação de recursos, né? Vamos deixar um slide aqui com vocês. E aí vamos falar um pouco aqui sobre os recursos, né? Os recursos de projetos, eles vêm de diferentes formas e as maneiras de apresentar o projeto estão também cada vez mais variadas. Por isso é preciso sempre se atualizar e conhecer as novas tendências, porque está havendo uma migração profunda de recursos dos meios mais tradicionais para os mais inovadores, inclusive agora, né, no pós-pandemia, isso já modificou bastante. Na verdade, uma boa notícia porque a tendência é a descentralização e a ampliação do acesso a estes recursos. Isso significa que está mais fácil para uma quantidade maior de entidades e artistas conseguir financiamento para suas ideias. Mas preciso saber como fazer. Então, espero que vocês aproveitem essa aula, aproveitem este vídeo, essas exposições aqui feitas nesse vídeo, aula, para que vocês consigam aprovar os projetos de vocês, inclusive nessa nova realidade pós-pandemia. Nós podemos ainda pensar em captar como comercializar serviços e eventos com crowdfunding, que é patrocínio, prêmios e convênios. Esse crowdfunding é o fundo, né? Crowdfunding é o fundo que você vai acionar dentro de uma cadeia de recursos e de captação para o seu projeto. A gente fez isso com o Pão de Cultura, foi um grande sucesso, nós conseguimos arrecadar. Era uma meta de 30 mil, mas nós conseguimos agora na pandemia arrecadar ainda 20 mil no fundo. Mate Fundo, né?
uma benfeitoria, foi muito legal, muito bom e continua aberto, tá? Não é propaganda, é só para que vocês tenham referência e saibam que você sempre pode fazer um projeto para captação de recursos. O seu projeto tem que ter muito diferencial, muito bom, muita comprovação, mas é isso, é um caminho, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem todo o material, que vocês possam fazer projetos cada vez mais aprováveis. Falando sobre as formas de captação, que hoje nós temos várias formas, né? Produtos e serviços, eventos, a gente trabalha com eventos também para arrecadar, né? Feiras, Feira Preta, a feira do folclore, do grupo, da dança, produtos, né? Artesanato, serviços, prestação de serviço, cabeleireiro afro, roupas, costureiras e as máscaras, tudo isso. Convênios, né? Convênios que podem ser federais, estaduais, municipais ou com empresas públicas e privadas, prêmios, que são editais de prêmios, de premiação, e patrocínio, que é a empresa que patrocina aquela organização, ou o evento da organização, ou é parceiro sempre patrocinando, e as contrapartidas vão estar inseridas dentro do edital, né? Tem também um novo formato que está ajudando muito as organizações sociais, especialmente agora foi na pandemia, que é o fundo, né? Que é um fundo que se multiplica e você faz a campanha e arrecada e esse fundo se multiplica. E nós vamos deixar aqui também os slides sobre esses formatos de arrecadação, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer à Fundação André e Lúcia Mars pela oportunidade de nós fazermos essa aula, apesar da pandemia, apesar de que ela deveria ter sido feita no Centro Cultural, lá em Itacoatiara. Claro que com a presença de vocês seria muito melhor, muito mais proveitoso, mas espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo e consigam fazer os exercícios que nós propomos, que nós estamos propondo aqui nessa aula, e que vocês consigam aprovar cada vez mais projetos culturais e sociais para a cidade de vocês, para o estado do Amazonas ou para o estado onde você esteja inserido. Agradecer muito o apoio da Vanessa Nascimento, que é historiadora de arte, que também está aqui nos ajudando com esse projeto, nos ajudando na palestra de conteúdo sobre patrimônio material e imaterial. Então, eu não poderia encerrar sem me despedir do Josinaldo, do Centro Cultural Velha Serpa, a Miriam, do Centro Cultural Velha Serpa, e de todas as pessoas de Itacoatiara, essa cidade linda, onde eu aprendi a andar de bicicleta há muito tempo atrás, quando eu fui do Sindicato dos Professores, e eu fui para Itacoatiara. E nesse momento não sabia ainda, já quase mais de 20 anos, não sabia andar de bicicleta. E andei de bicicleta aí nessa rua linda, 7 de setembro, que era cheio de árvores, cheio de mangueiro, que é uma rua linda, né? E o patrimônio cultural, material e imaterial de Itacoatiara é enorme. Tem um significado muito grande para o estado do Amazonas, apesar de que a visibilidade é pouca. Isso daí é pedra pintada. É a pedra pintada dos nossos ancestrais indígenas. É uma história linda. Espero que vocês consigam contá-la de maneira linda em projetos culturais e sociais. E um beijão para todos, um bom feriado da consciência negra. Continue lutando por visibilidade, por acessibilidade, por equidade, que é a igualdade de gênero, de raça, de etnias, por mais humanidade que nós estávamos falando, e por igualdade, sem discriminação, sem racismo. Essas coisas é para cabeças doentes. Nós somos lindos, nós somos o povo da floresta, nós somos o povo da pedra pintada, o povo que faz a diferença, somos a Amazônia. Então é isso, um grande dia da consciência negra para todos, da consciência de que somos iguais e de que precisamos lutar para viver essa igualdade. Um beijão para todos, um beijão para Itacoatiara e um grande abraço em todos que participaram com a nossa
o nosso vídeo, né, a videoaula. Espero que tenham gostado e que aproveitem. Entre em contato conosco se você precisar de mais ajuda. Muito obrigada. Que Deus nos guarde, nos guie e que Oxalá nos conceda a sua luz Que Deus nos divina, conceda a luz divina. que Oxalá nos guie para superarmos todas as dificuldades que estamos tendo agora com essa questão da pandemia, que possamos respeitar uns aos outros, que possamos ter, através da medicina, através da ciência, a cura para este mal. Que possamos estar atentos às nossas vidas e à do próximo. Muito obrigada, fique com Deus e vamos em frente. Grande abraço a todos e todas.